né? Eu confesso que eu tinha feito um texto e que, a partir da fala do Dr. Fernando, eu mudei. E eu não sei, talvez fique um pouco caótica a minha fala, né? Porque, primeiro, dizer que foi muito emocionante escutá-lo, né? E eu compartilho, porque assim, e gosto muito dessa ideia da militância, né? Eu sou uma acadêmica, sou uma pesquisadora, com todos os títulos de pós, mas o que mais me seduz é a possibilidade de aquilo que eu faço, meus artefatos intelectuais, sirvam para alguma coisa, né? Então, essa ideia da militância, eu milito, né? Pois então eu faço uma militância intelectual, eu sou a intelectual militante, não sei exatamente, né? E nesses 20 anos que eu estou envolvida, discutindo com as questões de gênero, 22 anos, na verdade, e há 17 com temas vinculados às identidades trans, são raríssimas as vezes que a gente encontra, né? Porque isso é o que a gente quer, porque o poder da justiça, poder de vida e morte, né? Quer dizer, você, de repente, entrar na justiça pedindo uma mudança de nome, uma mudança de sexo, e vir um parecer dizendo que não, que aquilo que você demanda não tem amparo legal, é a morte para o sujeito, né? Então, esse poder de vida e morte que a justiça tem, e que nós nos deparamos com relatos da condenação à morte em vida das pessoas trans, e a gente escutar um parecer, não tenha dúvida, doutor Fernando, que a partir desse momento o senhor será muito requisitado nas atividades, para nos alentar com o seu parecer, com suas posições. Então, começo agradecendo essa possibilidade, quer dizer, já ganhei essa viagem, só o fato de estar aqui com vocês e ter escutado, ter lhe conhecido, já, além da presença do meu amor, meu querido João Nery, né, João? Estar junto é sempre um grande prazer. Então, assim, só para dizer que talvez a minha fala não fique tão bonitinha, então fique um pouquinho caótica, porque tem questões que eu queria trabalhar um pouquinho a partir das provocações da fala do doutor Fernando, né? Antes também de começar propriamente dita as minhas reflexões, gostaria de convidá-las e convidá-los a participar. Nós vamos fazer um grande seminário internacional no Rio Grande do Norte, em Natal. É o Seminário Internacional Desfazendo o Gênero. Subjetividade, cidadania e transfeminismo. A composição das mesas, os convidados, tem como eixo central o empoderamento das pessoas trans que hoje estão na universidade. Nós temos professores universitários, professoras, pesquisadores. Então, a ideia, a composição das mesas, tudo é em função das temáticas, muito em função das temáticas trans, né? A conferência de abertura é Marie-Hélène Boursier, uma teórica queer francesa. Bom, está na página do Tiresias, vocês podem entrar. Núcleo Tiresias, e vocês vão ver a programação inteira. Será entre os dias 14 e 16 de agosto. Estão todos e todas convidados. Bem, eu tinha preparado um texto, na verdade, que é resultados parciais de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido, em função, não sei se vocês têm observado, uma verdadeira explosão, uma coisa muito interessante que está acontecendo no Brasil nos últimos 8 anos, de nome social. A prefeitura aprovou nome social, a universidade aprova nome social. O que é o nome social, afinal de contas? O nome social, por um lado, revela que aquele lugar onde a pessoa trans vive reconhece o direito daquela pessoa a autodeterminar seu gênero. Significa que, a partir daquele momento, a pessoa deverá ser chamada com o nome civil que ela se identifica, né? Na minha universidade, por exemplo, tem nome social. Isso é interessante, mas, por outro lado, revela um drama, que é a inexistência de uma legislação, né, que dê amparo legal e que não fique dependendo da cabeça do juiz, é o pedido da pessoa trans de mudar nome e sexo nos documentos. Eu comecei a estudar essa temática, né, a mudança do nome social, e, de repente, eu me dei conta do seguinte: tem várias questões interessantes em torno da questão do nome social que dá para a gente pensar. Primeiro, que tem uma campanha pela despatologização das identidades trans, né? O que significa isso? Significa que, atualmente, as experiências trans, seja ela travestilidades, transexualidades, tudo aquilo que foge do binarismo, né? Da biologia macho, fêmea, pênis, vagina, tudo aquilo que foge disso é considerado como anormal. Não é apenas anormal, é transtorno mental, né? Isso está tipificado no DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é um documento da APA, Associação de Psiquiatria Norte-Americana, e no CID, Código Internacional de Doenças, que é o documento da OMS. Pois bem,
Então, existe um movimento muito grande no mundo, no diálogo com esses comitês. O DSM já publicou, mudou de transtorno de identidade de gênero para disforia de gênero. Portanto, trocamos 6 por meia dúzia. Então, nós vamos continuar tendo o gênero normal e o gênero disfórico, né? Então, essa batalha está relativamente perdida, embora o comitê que foi responsável por elaborar esse documento fale assim, não, a gente sabe que não é doença mental. Você sabe por que continua no DSM? Reserva de mercado. Os psiquiatras não podem perder esse filão do mercado norte-americano. Então, esse é de um lado. Do outro lado, nós temos o CID, que vai publicar sua nova versão, a 11ª, e que aí nós podemos ver se realmente retiramos. Isso não é uma questão menor. Veja bem uma teia que vai amarrando. O juiz, quando vai dar um parecer, pede um laudo. Dos psiquiatras, dos psicólogos, dos endocrinologistas, dos psicólogos, para dar um parecer se aquela pessoa que demanda a mudança do nome e do documento e do sexo é transexual. O médico, o psiquiatra, para dar esse parecer, precisa se respaldar na nomeação nos códigos do CID e do DSM. Veja que é uma cadeia. Então, isso vai parar na justiça. A patologização não diz respeito exclusivamente ao âmbito da medicina. O judiciário patologiza as identidades também. E talvez seja um lugar mais duro de fazer o enfrentamento, porque é mais difuso, né? Então, veja, essa é a realidade no Brasil. Para você fazer uma cirurgia, você tem que submeter a todo um processo patologizante de que a pessoa trans é louca. Precisa, então, que alguém decida por ela se ela pode ou não mudar o seu corpo. A questão do nome social é absolutamente interessante, porque o nome social, o que acontece é a autodeterminação de gênero. A pessoa chega no guichê da pós-graduação, ou no guichê da graduação da minha universidade, e fala o seguinte, vou mudar meu nome. O funcionário fala assim, por quê? É porque eu não me identifico com o meu nome. E, imediatamente, em meia hora, em todos os documentos da universidade, desaparece Berenice e aparece Bernardo. E, a partir desse momento, toda a universidade tem que me passar a chamar de Bernardo, porque é a minha identidade de gênero. Então, por um lado, nós temos na esfera macro da justiça, do Estado brasileiro, uma visão patologizante, mas na microinteração, na vida onde a vida realmente acontece, na questão do nome social, uma visão absolutamente despatologizante. Esse é o Brasil. Aí, o que eu comecei a perceber? Bom, então nós estamos diante do quê? Uma cidadania a conta-gota. Né? Uma gambiarra de cidadania. Ou, como eu prefiro chamar, uma cidadania precária. Você dá um pouquinho aqui, mas lá não. É que nem algumas sentenças de juiz que são lindas. É o seguinte, eles fazem, tudo bem, eu vou mudar o seu nome, mas o seu sexo vai permanecer nos documentos. Então, te dou um pouquinho daqui, te tiro dali. Ora, quem que é esse povo? Né? Esse povo da margem, os marginais, que querem tudo de uma vez. A questão da transexualidade, isso acontece com a questão trans. Mas eu comecei a perceber que essa visão de produzir cidadania a conta-gotas, de precarizar a noção de cidadania, não se refere exclusivamente à questão da transexualidade. Embora, na última parte da minha fala, eu gostaria de dizer que, na questão das experiências trans, tem algo específico, porque nessa vivência, nessas experiências, há uma discussão e uma profunda problematização, isso que mais me interessa de perto, né, pensar o que é gênero. Porque é isso que a questão da transexualidade põe na cena. O que é homem de verdade? O que é mulher de verdade? Vocês estão olhando para mim, mas vocês não estão vendo dentro de mim. Vocês não sabem se eu tenho pênis entre as minhas pernas. Vocês não sabem se isso aqui é um enxerto, se isso aqui é algodão. E, no entanto, vocês estão me reconhecendo como mulher. E eu estou me apresentando ao mundo como uma mulher. Logo, eu sou uma mulher. Né? Então, essa questão, as vivências trans colocam questões para o mundo, para pensar o que é masculino e feminino, que são muito interessantes. Né? Mas, então, voltando à ideia, e que eu vou tentar discutir na última parte da minha fala. Voltando à ideia de uma cidadania precária. Se a gente pega a questão da transexualidade, isola, fala assim, então isso é típico da transexualidade, essa cidadania precária que vamos passar a chamar assim. Contraditoriamente, porque ou é cidadania ou não é cidadania. E quando eu coloco precária ao lado de cidadania, é para dizer que não existe cidadania. Né? Mas vamos trabalhar com o termo cidadania precária. Quando está ali, assim, não, isso é coitado dos transexuais, coitado das transexuais, coitado dos travestis, coitado das travestis.
Eu vou falar para vocês o seguinte, o que eu tenho observado é que tem uma cultura política no Brasil em se lidar com esse outro, o outro marginal, o outro excluído, que é sempre o seguinte, o excluído no Brasil, ele tem que ficar empurrando a porta, aí ele consegue uma frecha, aí ele coloca um pé, e aquele pé fica ali. Aí daqui a pouco, até o corpo passar, leva um século. Se nós pegarmos a história da abolição da escravatura no Brasil, o voto feminino, os direitos LGBTs, os direitos trabalhistas, veja bem, em abril, depois de 70 anos da divulgação, promulgação da CLT, é que as empregadas domésticas passaram a ter direitos equiparados aos outros trabalhadores, sendo que esses trabalhadores já estão dizendo que esses direitos estão atrasados, que nós queremos outros direitos, que nós não queremos mais 44 horas, queremos 40, e todo mundo fala, ah, não, que maravilha! Só que depois de 70 anos. Então, isso se repete. Então, o que eu estou falando para vocês? Que é bom, a questão da transexualidade, das exclusões, é bom para se pensar uma cultura política brasileira. Vocês vejam a questão vamos pegar um exemplo, que eu não vou... Se você pega a história do voto feminino, a questão da LGBT é interessante também, né, da legislação trabalhista, todas elas é uma estrutura que se repete. Se organiza uma identidade coletiva, se demanda direito, e a partir dessa demanda se começa a negociar. E é interessante ver como aí vai para o campo do judiciário, aliás, do legislativo. Essa coisa de dizer que o legislativo, né, está atrasado, que não dá nenhum direito, não é nenhuma novidade. Os debates no século XIX sobre a abolição da escravatura no Brasil era o lugar mais atrasado que tinha. Hoje, infelizmente, nós temos um judiciário que nos dá um pouco de esperança, que a gente entra com o processo, mas o judiciário, à exceção da Constituição, da Assembleia Nacional Constituinte, né, que promulgou a atual Constituição, porque é uma conjuntura política nacional específica. Mas mesmo essa Constituição, ela foi aprovada e, no mundo da vida, ela não é implementada. Né? Então, isso me parece eu estou falando, então, aqui o seguinte, para a gente entender as dificuldades que as pessoas trans têm de se inserir na categoria cidadania, nós temos que entender esse contexto maior que nos cerca, que é essa cultura política brasileira. Né? A questão da abolição, para mim, é muito emblemática, paradigmática. Vocês têm uma ideia, né? Em 1850, você tem o fim do tráfico. Ora, você tem um fim do tráfico, já tinha um acúmulo de discussão nesse país de que a escravidão não era uma coisa muito boa. Mas foram quase 50 anos para que a abolição fosse efetivada, em 13 de maio de 1888. Depois do fim do tráfico, né, que é a chamada Lei Eusébio de Queiroz, 21 anos depois, 1871, você tem a Lei do Ventre Livre, que é uma hipocrisia. Porque você tem o seguinte, filhos nascidos de ventre escravo, livres serão. Como é possível que eu, que nasci de ventre da minha mãe escrava, eu vou ser livre? Eu vou ser escrava também. Né? Eu vou estar fazendo parte de uma estrutura escravocrata. Portanto, e vou compor a contabilidade do senhor de engenho como mais uma peça. Né? Para vocês verem como é que pensa a elite no Brasil na relação com esse outro marginal, o excluído. Né? E aí tem uma lei linda, de 1885, né, a lei dos sexagenários. Homens e mulheres que completassem 60 anos ou mais estariam livres. Gente, escravos com 60 anos era a exceção. Até que... quantos anos? Isso foi em 85, 3 anos depois você tem a abolição. Então, a ideia de uma cidadania, gambiarra de cidadania, constitui a nossa história, estrutura a nossa relação do dominante e do dominado. Né? Se nós pegarmos a questão dos LGBTs, é a mesma coisa. Né? Primeiro, entra na justiça, aí ganha o direito a colocar o companheiro como companheiro do plano de saúde. Depois entra na justiça, aí vai se constituindo uma jurisprudência. Até que agora, né, o Conselho Nacional de Justiça reconhece a ideia do casamento civil. Então, isso se repete. Na questão da transexualidade, tem algo interessante, e me parece muito mais
não não é profundo no sentido porque eu acho que tanto a questão da escravidão, quanto a questão da mulher, quanto a questão dos LGBTs, e agora vou me concentrar um pouco mais na questão da transexualidade, nos mostra uma disputa muito mais profunda, que é disso que eu queria falar agora. Nós já estamos, quando a gente fala de cidadania, né? Eu quero entrar na categoria cidadania, quero direitos reconhecidos como cidadão, como cidadã. O que nós estamos demandando, na verdade, é o reconhecimento de humanidade. Por quê? O que fazia com que eu não te reconhecesse como igual? Um negro, você não tem alma. Para ser humano, tem que ter alma. Uma mulher, você não tem inteligência. Para ser inteligente, para ser humano, tem que ter inteligência suficiente para participar do espaço público, e você não tem inteligência suficiente. Você é LGBT, né? Não pode, porque a sexualidade é naturalmente heterossexual. Quem não é heterossexual está doente, está fora, é abjeto, é anormal, é pecaminoso. Então, veja, o que essas identidades coletivas trazem para a cena é algo que me parece muito mais profundo, que é uma disputa que está colocada em cena, né? Que é o que é um ser humano. E aí seria a segunda parte da minha fala, onde eu faço a seguinte pergunta: quem tem direito aos direitos humanos? Que não é uma pergunta banal. A filosofia costuma discutir o humano, o homem com maiúsculo, razão absoluta. Desce para a vida. Coloca carne, coloca osso. Né? Enche teu esquema analítico de vida para você ver que no mundo real as travestis são assassinadas porque não são gente. E aquele cara que assassina a travesti, né, e não assassina uma única vez, assassina dezenas de vezes, com dezenas de facadas, ele assassina com a autorização que a sociedade lhe diz que aquele corpo não tem humanidade suficiente para compartilhar o mesmo espaço que o meu. Não é à toa que nós não temos processo, que os processos não chegam ao final, que os assassinatos e os assassinos das travestis, dos transexuais, dos transexuais nesse país não vão para a cadeia. Não vão para a cadeia porque eles não mataram um ser humano. Você não vai para a cadeia se alguém vier assim, você de repente, por acaso, matou um bicho. Nem bicho é. Não é ser humano. Então, me parece que a questão da transexualidade inaugura, reestabelece uma coisa muito interessante, que é um projeto, uma disputa de um projeto do que é o ser humano. A humanidade não está pronta, é um projeto a ser disputado. E nós estamos, ao fazer o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos em um processo intenso de disputa, né, do que é o ser humano. Quem tem direito a estar no mesmo lugar que eu? Por quem que eu choro? O choro é aquilo que mais humaniza o outro no ato da morte. Quem chora pela travesti? Quem chora pela transexual? Né? E aí, nesse sentido, eu queria discutir para vocês o seguinte: tem uma razão. Esse cara que mata a travesti, ou essa mãe que expulsa um filho, né, ou um pai que diz, vou te matar se você não parar assim, não é que ele seja doente, não é que ele seja transtornado, não é que ele seja anormal, como nos querem fazer muitas vezes crer algumas vertentes da psicologia. Não. Ele é resultado de um projeto social, onde todos nós participamos como produtores e reprodutores. Eu queria, então, que vocês agora me acompanhassem numa cena que eu chamo de cena fundante da humanidade. Provavelmente muitas de vocês já são pais e mães. Vocês sabem que a verdadeira obsessão que nós temos quando nós descobrimos que estamos grávidos, é a seguinte questão: qual é o quê? E aquele negócio vai crescendo dentro de você e você fica na dúvida. E todo mundo dá um palpite. A barriga é para cá é menino, é para cá é menino, é para cá é menino. Mexeu assim. E aí tem várias e várias técnicas para se descobrir qual o sexo. Mas a gente não aguenta, a gente vai no médico. E vai uma, duas. Tá com a perninha fechada, deve ser menina. Aí tá escancarado. Olha, é menino. Né? E, de repente, tem a palavra mágica, que eu chamo a palavra que funda. Naquele momento, não é mais uma promessa, não é mais um devir. Aquele corpo tem uma materialidade concreta. Parabéns, mamãe, você vai ter uma menina. A mamãe fica numa felicidade maravilhosa, porque já tem nome, tem as listas, né? Já sabe onde comprar as roupinhas masculinas, femininas, o azul e tal. A mãe sai de lá, liga para o pai, vai comprar as roupas e começa. Aquela coisa que está dentro de você, que é uma promessa, já tem cores, já tem nomes,
né? Nós já temos um tanto de suposições sobre o comportamento daquele ser que vem ao mundo. Quando a criança vem ao mundo, se é um menino, muito azul, né? Muitos brinquedos sem nenhuma gracinha. Se é uma menina, dá o brinco, dá o nome. Aquele corpo, ele é jogado em uma rede de significados, né? Que ele não escolhe absolutamente nada. Nada. Eu, como mãe, vejo a vagina e pressuponho um conjunto de... Eu antecipo um conjunto de comportamentos para aquele corpo, né? E cada sinal, cada sorrisinho que a criança dá... Oh, que coisa mais linda. É de menina, coisa de menina. Pega um dia, um bebezinho, um menino e uma menina, veste um de azul e esquecendo a vagina e o pênis, e troca. Você não consegue diferenciar coisa nenhuma. Mas essa criança nasce. É colocado o batismo. Aquele corpo agora já não é mais uma promessa, é um menino ou uma menina, tem um nome. E aí ele entra nessa rede social, vai para a escola. A gente começa a dar os brinquedos. Brinquedos? Os brinquedos não descrevem masculinidades. Os brinquedos não descrevem feminilidade. Os brinquedos produzem feminilidade. Os brinquedos produzem masculinidades. Nada é da natureza. Gênero não tem nada a ver com a natureza. Não tem uma única gota de biologia. É todo um projeto social de nos fazermos mulheres passivas. Veja os nossos brinquedos, cozinhas completas, bonequinhas, né, treinando. Meninos, poxa, os meninos são muito mais interessantes, é óbvio. É brinquedo para competir, é futebol, é skate, é bola, é tudo para o mundo do público, é para ir para a rua. Né? A menina para o privado. O que está sendo que esses brinquedos estão fazendo? São próteses identitárias. Estão construindo a nossa identidade, dizendo como eu devo me comportar, tendo como pressuposto que o fato de eu ter uma vagina, né, me predispõe a gostar daquele lixo, ou daquela maravilha, dependendo. Né? E aí, a criança está lá, de repente fala assim, eu queria tanto brincar com aquela bola. Não, menina, não pode. E o menino, eu queria tanto brincar de boneca. Não pode. Isso é coisa de bicha. Né? O terror que fazem para a produção dos gêneros inteligíveis, de se tornar gente. Né? Menina é menino. Menina é menina. Eu chamo isso de heteroterrorismo. O processo de produção da heterossexualidade natural do corpo é um processo de terrorismo constante. A criança não sabe o que é bicha. Mas ela sabe que ser bicha é muito ruim. Ela sabe que aquilo desencadeia o ódio, a fúria do pai, do colega, da professora. Ela não quer ser bicha. Ela não quer ser sapatão. Né? Então, o processo de produção da subjetividade é um processo marcado pelo horror. Acontece que, como é um projeto social, tem falhas no projeto. Nem tudo é como o sistema queria. Nem todo mundo atua como os grandes sistemas desejariam. Os corpos escapam, como fala Judith Butler. Né? Nós escapamos. A ideia da mãe natural, a mãe natureza é uma mentira. Né? Do pai naturalmente agressivo, violento, é uma mentira. Dizer que nossos corpos são naturalmente heterossexuais é uma mentira. E aí me vem uma coisa chamada transexualidade. Bendita transexualidade, que vem esfregar na cara que aquela primeira cirurgia que foi feita, porque eu encaro aquela cirurgia, a primeira cirurgia que nós somos submetidos, essa cirurgia que diz, você é menino, você é menina. É uma cirurgia linguística, é uma cirurgia simbólica, que funda o teu corpo no mundo. Aí o menino olha assim, vai crescendo, quando lá chega com seus 14 anos, fala o seguinte, peraí, me falaram que o fato de eu ter um pênis era garantia suficiente para me dar unidade, para me dar paz existencial. Que ter um pênis me daria tudo. E que eu tenho uma vagina, eu sou mulher. Se eu sou mulher, logo eu sou heterossexual. Se eu sou heterossexual, eu vou ser mãe. Eu sou um menino, logo eu tenho um pênis. Não, aliás, é o contrário. Eu tenho um pênis, logo eu sou um menino. Se eu sou um menino, eu sou o agente penetrador. E você pai. Dois gêneros completamente diferentes, naturalmente diferentes, que têm como único ponto de unidade a heterossexualidade. É na heterossexualidade que nós todos nos encontramos. Só que a vida não é assim. Né? Os corpos escapam. E aí você tem as crianças falam assim, peraí, então vamos entender. Se eu, para adentrar a categoria de humanidade, para ser reconhecido como gente, tenho algo aqui no meu corpo que impede que eu seja reconhecida como mulher de verdade e homem de verdade, vamos tirar o problema.
Então, ele demanda uma cirurgia reparadora. E demonstra para a gente que as normas de gênero, né, que dizem que para ser homem de verdade tem que ter um pênis, e para ser uma mulher de verdade tem que ter uma vagina e tem que ter peitos, né, lá que falaram para a gente, não é verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, eu quero me incluir na categoria de humanidade, eu quero reconhecimento social e demando isso. Portanto, é uma cirurgia reparadora. É uma cirurgia, é o meu desejo de reconhecimento de humanidade que me leva a demandar essa cirurgia. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que a questão da transexualidade coloca em cena de forma muito clara, é a seguinte: gênero e sexualidade são duas dimensões constitutivas do ser, né, que não necessariamente não se comunicam. O que eu estou falando? Nós pensamos, somos produzidos para pensar assim, que o fato, né, de eu gostar de boneca, eu sou mulher. De ser passiva, eu sou mulher. Logo, eu sou heterossexual. A gente amarra a ideia do gênero, ser homem e ser mulher, as masculinidades e a feminilidade, à sexualidade. Ora, veja para vocês entenderem o que eu estou falando. Não tem nenhum problema de um homem ser um homem masculino e ser gay. Ok? Uma menina, uma mulher feminina e ser lésbica. Quando eu estou falando isso, estou falando o seguinte: ele tem uma masculinidade, ele tem um gênero e tem uma sexualidade. Ele é gay. Essas duas dimensões, elas não estão juntas. É a mesma coisa. A demanda das pessoas trans, porque, veja, nem toda pessoa trans quer fazer a cirurgia. Mas até hoje, e quando eu falo trans, eu me incluo travesti, transexuais, crossdress, transgênero, drag king, drag queen, né? Tudo isso a gente faz, são expressões de gênero. Veja como o gênero é plural. Nós mesmos, nas nossas experiências, eu sou um homem, na minha subjetividade, porque dizem que o homem é competitivo, o homem é ativo. Gente, o mundo do trabalho, quem não for competitivo, não no sentido de sair passando por cima do outro, não é disso que eu estou falando. Mas eu sou uma professora universitária, eu tenho que concorrer aos editais, eu tenho que ter prazo. Quer dizer, se eu não tiver a vontade de competir e disputar, eu estou fora. Nós estamos fora do mercado. Então, eu sou homem por isso? Né? Quer dizer, veja como as dimensões do masculino e do feminino nos constituem todo. Que isso é masculino, isso é feminino, é uma ficção. Mas é uma ficção muito eficiente, porque produz a nossa subjetividade e produz sentimento de frustração. Uma mulher que não gosta de ser mãe, ou tem um filho porque não pode fazer o aborto e mata a criança. Né? Isso é uma dor profunda. Pois bem, o que, então, a transexualidade anuncia para a gente, de forma muito clara, primeiro, é que gênero e sexualidade são duas dimensões diferentes. A demanda da pessoa trans, posso estar errada, mas até hoje o que eu vi, não é eu quero fazer uma cirurgia para ter relações heterossexuais. Não. Eu quero a minha identidade de gênero para ser reconhecido como ser humano. Agora, um segundo momento. Isso significa que a pessoa é gay, que a pessoa é hétero? Não. O campo do desejo é outro campo. Essa pessoa pode... Eu pedi para controlar meu tempo porque eu empolgo, então... a pessoa fala assim, bom, eu vou fazer a minha cirurgia. Ou não vou fazer a minha cirurgia. A questão fundamental que eu gostaria de que ficasse muito claro é que a demanda das pessoas que vivem o gênero fora daquele marco determinado pela biologia, né, e aí travesti, transexuais, as pessoas trans, é o reconhecimento social. Isso é muito importante, porque, veja bem, eu vou falar para vocês o seguinte, eu procuro minha advogada e falo, eu sou travesti, eu me identifico como travesti, e eu quero mudar meu nome. Então, nós vamos ter que fazer aqui um processo, Berenice, porque você vai ter que dizer que é transexual. Não. Eu não sou transexual. A minha identidade de gênero, gosto de me identificar como travesti. Não pode, porque a justiça... Então, veja, é importante dizer isso aqui para vocês, o seguinte, que a demanda das pessoas trans, seja travesti, transexual, é pelo reconhecimento social. Então, nesse sentido, elas estão todas iguais. Eles estão todos iguais, não tem diferença. Perfeito. Feito essa ressalva, eu vou dizer o seguinte, olha, mas ao afirmar isso, eu não estou derivando de forma retilínea, de forma transparente, que a pessoa trans que faz a cirurgia,
heterossexual. Eu posso fazer a cirurgia, eu posso mudar meu pênis numa vagina, fazer uma cirurgia de transgenitalização, e daí ter uma vagina. Isso é lésbica. Qual o problema? Isso é bissexual, isso é heterossexual, porque o campo do desejo, o campo das práticas sexuais, não é essa coisa arrumadinha, bonitinha. O campo do desejo é... Por que todo mundo fica assim, ai, como é que pode? Isso é um absurdo. As travestis que trabalham na pista, né, falam o seguinte, a maioria dos clientes que me procuram são homens e pedem para ser penetrados. É isso, gente, é o desejo. As fantasias. Mas aquela pessoa que fez cirurgia, que transformou o pênis em uma vagina, ou que não, porque acha que é parte do corpo dela, tem a vagina, tem o pênis, e fala, bom, faz parte do meu corpo, ainda consigo algum prazer, inclusive. Essa pessoa se define como uma mulher transexual lésbica. Nenhum problema. Isso é importante porque é um processo de desnaturalização radical. A gente só... Essa que é a riqueza das experiências trans. É isso que as experiências trans, para além da experiência do João Nery, para além da experiência da fulana, da ciclana, nos ajuda a pensar a humanidade de uma forma muito mais plural e rica. E não é só pensar a transexualidade. É pensar o humano, pensar que a possibilidade do humano é muito diverso. Isso tudo vai aparecer na justiça. Porque, de repente, eles falam assim, como assim? Você não fez a cirurgia? Não. Você não vai fazer a cirurgia? Não, não quero. Eu quero. É um direito. O meu corpo, eu decido o que eu faço. Em que momento eu faço. Né? Agora, eu não posso passar todos os dias da minha vida o vexame de ser chamada de aberração da natureza, de coisa esquisita, de ser condenada à vida, à morte. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, né, no dia de hoje, agradecer imensamente essa possibilidade dessa escuta. Né? Eu sei que as questões que são pautadas aqui têm um nível de complexidade, mas, ao mesmo tempo, se a gente abre o ouvido e abre a sensibilidade para pensar, né, esse humano, que é um humano diverso, plural, e que merece a existência, né? Merece não, é um dever, o merece é pouco, o merece é muito pouco para o que está sendo anunciado. Né? E eu acho que a grande questão, concluo então falando que, para mim, o que tem de mais, e vou usar uma palavra forte, mas para mim é isso, o que tem de mais revolucionário, né? Repito, o que tem de mais revolucionário na experiência trans, né, nas experiências trans, é dizer que nós não somos prisioneiros dos nossos hormônios, né? Que os nossos desejos não estão no XX, no XY, né? Que nós podemos viver o gênero de forma plural, que gênero, feminilidade e masculinidade brinquem de gênero. Nós brincamos muitas vezes, né? Quando performatizamos masculinidade, feminilidade, só que tem pessoas que, mais do que brincar, querem o reconhecimento social por isso. Então, o que eu acho que as experiências trans, de uma forma mais ampla, põem em cena é uma disputa de um novo projeto de humanidade. Né? Muito obrigada.